E aí, felas, bom dia, tudo bem com vocês? Bora fazer um treininho. Falta uma semana para os meus 100 quilômetros. Essa semana eu passei meio mal, não treinei nem um dia. E hoje vou fazer um treininho aqui na Estância Ouro Fino e vou levar vocês juntos. Mas não vou falar exatamente desse treino, vou falar para vocês como foi a minha divisão de treino para essa ultramaratona, que muita gente está me perguntando. Então, se você quer acompanhar, fica aí comigo e bora junto para esse vídeo. E se você ainda não for inscrito nesse canal, aproveita esse momento. Vai deixando aquele like, se inscreve e se você puder e gostar, no final desse vídeo, você compartilha aí com seus amigos. Bora, vamos! Isso aí, começar um treininho por aqui, bem leve. Fazer uma trilhazinha aqui, em torno de 1 hora mais ou menos, sem forçar. Só pra ver como é que o corpo tá, se eu recuperei aí, que essa semana me deu um resfriado, a imunidade baixou. E aí eu senti, né, tive que ficar a semana toda sem treino. Mas vamos lá, o que tinha de ser feito já foi feito. Então vim aqui passar o dia com a família, com os amigos e aproveitar e fazer o treininho nesse visu. Nada mal. Bom, primeira coisa que eu vou falar então pra vocês desse meu ciclo de treino aí pra ultramaratona foi que eu corri em torno de 5 vezes na semana. Normalmente eu descansava sábado e segunda-feira, certo? São dias que eu dei off total. Na verdade não total, porque na segunda eu tentava, em geral, fazer um treininho de fortalecimento e mobilidade aí em casa mesmo. Não fui para academia durante esse ciclo. Então isso foi uma coisa que eu mudei em relação ao ciclo para La Mission, certo? Bom dia! Bom dia! Então não treinei com pesos. Treinei com pesos que eu tinha em casa. Isso aconteceu, mas foi pouco. Então, de corrida, 5 vezes na semana, fortalecimento e mobilidade, 1 a 2 vezes. Foi o que eu fiz aí durante esse ciclo. E na verdade eu fiz isso, felas, porque que eu vim do ciclo da La Mission, então eu treinei bastante com pesos, me senti confortável em não fazer musculação para esse ciclo, mas ainda assim é importantíssimo, diria, quiçá, indispensável. Bom, felas, já arrumei um parceiro, Vinícius na área. Vou aproveitar essa caminhada na subida, quente pra caceta, e falar para vocês então como eu dividi durante a semana os meus treinos, certo? Então, a maior parte foram rodagens leves, em torno aí de 8 até 15 quilômetros no meio da semana, os longos no domingo, e esses longos eu fiz com um pico de 50 quilômetros, e mais alguns que estão aqui, que eu dividi em 2 ou 3 sessões no mesmo final de semana, e no geral, um treino de intensidade na semana. Em uma semana, intensidade de velocidade, tiros mais curtos e intensos, e na outra, tiros mais longos. Cheguei a fazer intervalos de 5 km, 3 tiros de 5K, com 1 km trotando entre eles, fora tiros de 1.000, 2.000, por tempo, tiros de 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Então eu ia intercalando, um para trabalhar mais limiar de lactato e um para trabalhar sistema anaeróbico, VO2, durante a semana, certo? Fica aí que já já eu vou voltar e falar para vocês de quanto de volume semanal eu fiz, tá certo? Isso é muito particular, ok? Mas compartilhando aqui com vocês, para vocês terem um norte, né? Claro que vocês vão, de repente, usar esse molde e adaptar a sua situação, a sua distância, ao que você está se propondo a fazer. Então fica comigo aí, mas antes a gente tem que correr mais um pouquinho.
chegamos no cruzeiro. Olha lá, ó. Caraca, que dia lindo. Muito massa. E é isso aí, agora eu vou sentar aqui e vou falar um pouquinho para vocês, que eu acho que vocês estão esperando, sobre o meu volume de treinos aí então, para essa ultra. Bom, em média eu girei na semana entre 55 e 65 quilômetros, porém eu fiz 3 picos de volume. Eu fazia em média 3 semanas subindo o volume, uma regenerativa. 3 subindo e uma regenerativa. E eu fiz mais ou menos 3 picos. Um de mais ou menos 90 quilômetros, um de 100 e um de 110. Se eu não me engano foi isso. Então foi aí, né, esses 3 volumes entre 90 e 110 quilômetros que eu acredito que sejam o suficiente para o que eu pretendo fazer, certo? E falando dos ritmos que eu treinei, eu falei ali atrás para vocês dos treinos de intensidade. Esses treinos mais longos eu fiz no meu limiar de lactato, que ele gira aí entre 4:10 e 4:17, isso segundo os cálculos feitos através de tempo de prova e tudo mais. Se você quiser saber um pouquinho mais, deixa aqui embaixo que eu troco uma ideia com vocês. E o meu anaeróbico de 3:40 para baixo nos treinos aí de 400, 200 metros, porque sim, eu treinei tiros curtos assim mesmo treinando para uma ultramaratona. Parece contraproducente, mas não é, né? A gente precisa trabalhar sistema anaeróbico também, e nesses momentos é que a gente trabalha. Então, são pilares que tem que ser trabalhados. Então, volume, limiar de lactato, VO2, sistema aeróbico, anaeróbico, e trabalhando esses pilares para que a gente faça aí a construção de um corpo que vai aguentar uma ultramaratona, certo? Então vamos lá, vamos voltar com esse visu e é para lá que a gente vai com o Mano Vini. Bora! Aí, fellas, e vou aproveitar e falar para vocês o seguinte: vou fazer um recovery aqui na cachoeirinha, falar que descanso também é treino, então respeitem isso aí. Eu digo isso porque no treino passado, se vocês já viram o vídeo, tem vídeo aí no canal, eu saí, não soube interpretar, peraí, deixa eu limpar vocês aqui, não soube interpretar o meu cansaço, achei que era só a cabeça dizendo que não era hora de treinar, e eu fui e passei essa semana bem mal, bem ruim, inclusive talvez eu nem devesse ter entrado nessa água gelada, mas a vontade é grande e faz bem pro recovery, certo? Então é isso, mas respeitem. Às vezes, se você perceber que teu corpo precisa de descanso, é muito melhor do que você forçar e de repente estragar uma semana inteira de treino. Show? Fica essa dica aí que é importantíssima. Bom, fellas, quase finalizando o treino aqui. Deu mais tempo do que o previsto, mas porque a gente foi conversando, foi aproveitando a trilha, e é o que eu precisava hoje. Rodar leve, sem mochila, sem muita coisa, e vir aqui conversar com vocês. E antes de eu finalizar, eu queria deixar aí para vocês o seguinte: o que eu não tiraria, o que eu acho de extrema importância aí nos treinos para ultra, um tipo de treino que eu coloquei ou que eu tenha mudado, que, meu, pra mim é indispensável, né? Bom, na verdade, eu vou dizer pra vocês que são 2. Um deles, que na verdade não é um treino, mas sim ajustar muito bem as intensidades e correr leve quando é leve, para você ter gás para fazer o forte quando for forte. E outra coisa que eu não tiraria, que eu adaptei e foi muito bom para esse meu ciclo, foram os intervalados longos em ritmo moderado com intervalo ativo. Eu senti muita diferença na minha performance, principalmente para longa distância, fazendo esse treino. Então eu não tiraria. E como bônus, não tem como fazer isso tudo se você não se alimentar direito. Eu fiz o teste durante esse ciclo, em algumas semanas comendo mais solto e em outras comendo um pouquinho melhor, ainda mantendo uns docinhos e tudo mais, mas comendo muito mais frutas, legumes e aumentando a ingesta de proteínas, e o treino e a recuperação
mudou da água para o vinho, certo? Então, isso aí são coisas que você deve colocar no seu treino, ou pelo menos levar em consideração. E nada como finalizar o treino assim, ó, com o churrasquinho sendo preparado ali, ó. E aqui, ó, maionesa, assador já a postos, comidinhas. E chegamos na hora boa. 2 horas depois. Bom, felas, é isso aí. Finalizar o videozão por aqui, então. Treininho feito, já almoçamos. Estamos aqui dando aquela relaxada na rede, porque próxima semana já é só uma redução de volume, acertar as intensidades e partiu 100 km. Show? Bom, bastante gente estava me pedindo aí então esse vídeo de como eu dividi a minha semana de treino. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso e tenha ajudado vocês. Se ajudou, deixa aquele likezão, se inscreve aqui no canal e compartilha agora sim com os felas. Se de repente esse vídeo pode te ajudar e tem um conteúdo aí que você acha que agrega com o seu treinamento. E dito isso, vou ficando por aqui. Gostaria muito de desejar a todos vocês ótimos treinos. Aguardo vocês nos próximos vídeos. É nóis, tamo junto e falou, valeu!